Fala, grande futuro servidor público, tudo bem? Primeiro, quero parabenizar pela belíssima escolha do nosso pacote aí para a resolução de questões. Isso mesmo, viu? Se você quer ter êxito no seu concurso, se você já está visualizando ser um futuro servidor público, o caminho é esse, responder questões. E a escolha por esse pacote aí de responder questões é o grande ponto para entender se eu estou apto a passar nesse concurso ou não. Ou seja, né, eu entendi vários assuntos, já li muitas apostilas, já assisti muitas videoaulas. Agora como é que eu estou? Vamos praticar. Então, a verdadeira fórmula de saber se eu estou pronto, se chegou a hora, se eu estou preparado, é respondendo questões. E você está no caminho correto. Começando aqui com o nosso IMPA concurso, respondendo questões. E aí, para começar nossa primeira aula, vamos seguir a cronologia do edital. Vamos falar hoje da organização política e administrativa do território brasileiro. Ou seja, como é que o nosso território está organizado. E o nosso edital, ele deixa bem claro esse assunto de forma bem evidente lá no primeiro tópico. Ou seja, ele tem uma grande capacidade de aparecer, até porque essa organização, essa regionalização do Brasil, ela está vinculada a outros assuntos, como o clima, como o relevo, como atividades econômicas, como as atividades agrárias, as atividades industriais, como a própria dinâmica também de problemas ambientais. Ou seja, essa organização do espaço brasileiro, essa forma de regionalizar o nosso país, está intimamente ligado a outros assuntos de nossa prova. Então vamos lá? Vamos deixar de brincadeira e responder questões? Vamos lá. Primeiro assunto nosso, vem aqui para o nosso querido slide. Organização Política Administrativa do Brasil, divisão política e regional. Mas assim, de forma bem rápida, aqui isso aqui não é uma questão de concurso, mas como em geografia a gente dialoga muito com outras áreas do conhecimento, isso aqui é o direito, é isso mesmo, Esse nosso primeiro ponto do concurso, Organização Política Administrativa do Brasil, ele está lá no nosso artigo 18 da Constituição. Aí você pensa logo, peraí, é aula de geografia ou aula de direito? Na aula de geografia, não tem jeito. O conteúdo está lá, Organização Política Administrativa. Aí no artigo 18 da Constituição, ele começa da seguinte forma. Olha o que ele coloca, vamos ler. A Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Aí vem o primeiro ponto lá, bota Brasília, é a capital federal. Aí depois coloca assim, os territórios federais integram o espaço, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em leis complementar. Olha só, venha para cá. Então você fala assim, peraí, não estudei esse artigo lá em Direito Constitucional. Fique tranquilo. Eu simulei para você já o primeiro tópico do nosso assunto, do conteúdo programático, ligado à geografia, certo? Isso tá lá na Constituição. É bom você pegar, se você não pegou ainda, dar uma lidinha nesse artigo lá. Não precisa você decorar nada. Mas é para você entender que isso é algo oficial. Mas ele bota aí estados, Distrito Federal, a União. Isso que eu coloquei para você aí, na verdade, para você completar, isso é muito perfil de algumas bancas, não todas, certo? Inclusive essa que você vai fazer seu concurso agora, ela tem muito esse perfil. É só você pegar outros concursos que você vai ver desse jeitinho mesmo lá. Ele coloca a oração, né, a frase, e pede para você completar. Mas e aí, vamos pensar por uma lógica? Por uma lógica da Organização Política Administrativa do Brasil? Vamos voltar para a questão? Vamos lá? Então você olha assim, os territórios federais integram. Os territórios federais. Território, né, é aquela relação de poder federais a nível de quê? Do município, da estrutura. Faz sentido? Não faz, né? Mas vamos lá, vamos pensar. Os territórios federais integram o que será? Os territórios federais integram a nossa querida o quê? União. Por que União? Por que União?
Vamos pensar o seguinte, olha como ele continua. Os territórios federais integram a linha, né? E sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Ou seja, vamos lá, vamos pensar, os territórios federais integram a estrutura. Estrutura de quê? Se eu estou falando de um princípio da Constituição, não tem estrutura nenhuma. Agora, olha a letra C. Os territórios federais integram a municipalização. Não, a municipalização é em esfera menor. Não faz sentido. Certo? Os territórios federais integram a capital. Se são vários territórios, não vai unificar apenas em um local. E a letra E, os territórios federais integram a Constituição e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Não, gente. Essas leis complementares estão ligadas ao quê? A leis orgânicas, é muito mais ligado à estrutura dos deputados lá, o ato de legislar as leis, não na própria Constituição, certo? Isso é você vai ver melhor em direito constitucional. Eu estou apenas te mostrando aqui que esse aspecto está presente lá na nossa Constituição Federal. O nosso primeiro conteúdo programático, Organização Política Administrativa do Brasil, está no nosso artigo 18 da Constituição, certo? Então, eu destaquei para você aí agora essa ideia de você visualizar como algo oficial, certo? Isso não é algo que está aparecendo em todas as provas, não. É para você visualizar que é isso que está lá escrito na nossa Carta Magna, certinho? Agora sim, mas quando eu penso Brasil, Organização Política Administrativa, o que é isso daí? É aquele Brasil também dividido em 5 regiões, pautada no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É isso mesmo, aquelas 5 regiões que você conhece. Região Norte, Região Nordeste, Região Sudeste, Região Centro-Oeste e Região Sul. Essa também é chamada Divisão Regional Oficial do Brasil, as macro-regiões, a Organização Política Administrativa do Brasil. E essa Organização Política Administrativa do Brasil vai ficar bem claro para você aqui agora em nosso slide. Olha como o nosso Brasil é regionalizado de forma oficial. Olhe para cá, ó. Eu tenho 2 regionalizações do território brasileiro. De um lado, eu tenho as regiões do IBGE, chamadas de macro-regiões, e do outro lado eu tenho as regiões geoeconômicas, certo? Baseadas em critérios econômicos. Aí me tira uma dúvida, qual dessas duas aí o nosso edital está fazendo referência diretamente? Quando ele fala de regionalização política administrativa, ele está falando dessa regionalização aqui, ó, gente. Essa daqui, certo? A do IBGE. Essa é chamada de regionalização oficial, ao qual eu tenho o Brasil dividido em 5 regiões por conta, basicamente, desses estados aqui, ó, terem a sua estrutura política administrativa pautada lá na nossa Constituição. Olha lá, em nosso querido artigo 18 da Constituição, certo? E aí, gente, ó, essa regionalização aqui, ó, que você tá vendo aqui do nosso querido, nosso lado aqui, desse ladinho, a nossa regionalização de número 1, você tá vendo desse lado aqui, certo? É ela que eu estou fazendo referência. Agora, o nosso edital, ele bota lá, regiões. Se ele pautar regiões geoeconômicas, né, que não é algo muito comum para esse tipo de banca, é esse segundo caso aí. Nesse caso aqui, o Brasil está dividido em 3 regiões, ou complexos regionais. E aí, gente, ó, você que quer ser um futuro servidor público, você quer responder muitas outras questões, você quer passar nesse concurso, tem que estar bem claro nessa dica que eu vou te dar aqui agora. Olhe para mim. Gente, toda vez que você pegar um mapa, no seu concurso, mapa, tenha sempre isso bem claro em sua cabeça. Mapa é um texto. Agora é um texto não verbal. Nós fazemos leituras de mapas, certo? Então, quando eu pego um texto, qual é a primeira coisa que eu olho para um texto? É o título. Mapa tem que ser a mesma coisa. Primeira coisa que eu pego um mapa, tem que olhar para o título. O título é o elemento primário de um mapa. Depois vem a legenda, depois vem outras informações secundárias. Tá certinho aí? Perfeito? Então vamos voltar para o nosso slide aí, vamos voltar para a nossa imagem do Brasil. Pronto. Então, essa regionalização aqui, você está vendo com o número 1, essa é a nossa regionalização oficial.
E aí, quando eu falo em região norte, essa aqui de verde aqui, ó, região norte, eu penso logo aqui em aspecto natural, floresta amazônica, clima equatorial, né? Quando eu desço aqui pro sul do país, ó, clima subtropical, Mata das Araucárias, Pampas. Quando eu venho pro centro-oeste, ó, o nosso cerrado, o nosso querido clima tropical, com duas estações do ano bem definidas. O sudeste brasileiro, né, eu tenho um clima tropical de altitude e a nossa Mata Atlântica aí presente, né? E o nosso nordeste e a nossa Bahia, clima e vegetação a gente vai ter que se preparar para a próxima aula. Mas apenas para você perceber que nós temos distinções naturais. Assim como temos distinções econômicas, distinções também políticas, distinções culturais, distinções históricas. Mas voltando para aspectos naturais, o nosso Nordeste aqui, você vê o que logo aqui nessa área aqui, um pouquinho nessa região aqui, você acaba enxergando nosso querido sertão, sub-região do Nordeste, ao qual eu tenho um clima semiárido e a vegetação da caatinga. Tá vendo como é diferente? Então aqui no sul do Brasil, historicamente, eu tenho quem aqui, ó, os imigrantes. Aqui eu já tenho o quem? A migração forçada, né, de escravos. A formação do Brasil começou aí. Já o sudeste do Brasil, eu tenho uma área, basicamente, primeiro o nosso querido centro industrial, a locomotiva econômica do Brasil. Quando eu falo hoje do setor primário, a pecuária, a bovina, a produção de soja, falando do centro-oeste brasileiro. Extração de madeira, a chegada da soja, látex. Estou falando da região norte. Tá certo aí? Perfeito? Ajudou a relembrar? Então vamos lá. Vamos responder questões? Vamos lá? Então, ó. Em novembro de 2014, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou uma série de dados sobre a participação das regiões no PIB brasileiro. Analise os dados divulgados no mapa. E aí, ó o nosso mapa aqui do ladinho. Toda vez que eu pego um mapa, qual é a primeira coisa que eu olho pro mapa? É o que? O título. Olha o nosso título lá, o título. Qual o título? Participações das regiões no PIB do país em porcentagem. Olha só, não pode deixar de olhar para o título. Você não fez isso agora, né? Não pode esquecer isso daí, não. A partir daí eu caio pro mapa. Vou olhar para a legenda aqui agora. Olha a nossa legenda aqui. A cor laranja representa o nosso PIB em 2002. A cor azul representa o nosso PIB em 2012. Certinho? Então, olha só. Que região é essa aqui que eu vou aqui agora sublinhar? É qual? Norte. Muito bem. Então, o norte tinha 4,7 e foi para 5,3. Certinho? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Muito bem. E essa região que eu vou sublinhar aqui agora, o PIB aumentou ou diminuiu? Isso, o PIB aumentou. De 13% para 13,6% na participação nacional. Certo? Que região é essa aqui que eu vou sublinhar agora? Região que é essa aqui? Região sul. Muito bem, região sul do país. O PIB aumentou ou diminuiu? De 16,9%, a participação foi para 16,2%. Diminuiu, certo? Diminuiu também aqui nessa região que você está vendo aqui em cima. A região sudeste, com 56,7%, foi para 55,2%. Mas continua sendo predominante, certo? Ou seja, mais da metade do PIB do Brasil está aqui nessa região. E por último aqui, que região faltou? Essa aqui é o nosso centro-oeste, que estava em 2002 com 8,8 e foi para 9,8. Percebeu? Então, eu acabei de fazer a leitura de um mapa. Então, vamos pegar aqui agora as questões, vamos lá partir para a questão? Eu li o texto aqui, vou partir para o comando verbal. Olha o comando verbal. Com base nos dados do mapa e os conhecimentos sobre a dinâmica regional brasileira, é correto afirmar que entre 2002 e 2012, letra A região sudeste perdeu PIB. Peraí. Região sudeste. Perdeu PIB, gente? 56,7 para 55,2. Perdeu PIB? Perdeu. Diminuiu, tá vendo aí? Então, vamos lá. A região perdeu PIB. E sua posição histórica de locomotiva do Brasil. Locomotiva do Brasil, entre aspas. Ele tá usando aqui, né? No sentido figurado. Ou seja, quem impulsiona o Brasil. Aí me tira uma dúvida. A maior parte do PIB do Brasil está em qual região? Região sudeste. Então, continua sendo a locomotiva do Brasil. Então, ela não perdeu a posição histórica, né, do PIB. Né? Ela perdeu até o PIB. Né? Mas ela não perdeu esse sentido de ser a locomotiva do Brasil.
Ela não perdeu essa relação, certo? Ela não perdeu essa relação histórica de ser a locomotiva. Não perdeu esse cenário aí, certo? Ou seja, maior parte do nosso PIB está aqui nessa região. Letra B. O fechamento da Zona Franca de Manaus, ó. Zona Franca de Manaus, ó. Estado do Amazonas. Reduziu o crescimento do PIB na região norte. A Zona Franca de Manaus, região norte, reduziu o crescimento do PIB da região norte. Reduziu o crescimento do PIB da região norte? Olha para cá, gente. Foi para 4,7, partiu para 5,3. Isso tá o quê? Falso. Tudo bem que diminuiu, o seu crescimento foi tão grande como se esperava, mas tá notório lá que não diminuiu. Certo? Não faz sentido. Vamos lá. Letra C. Os problemas climáticos explicaram a redução da participação do PIB na região sul. Da região sul. Ó, a região sul, o PIB diminuiu. Mas será que foram problemas climáticos? Vamos partir para frente. Vamos partir para frente. Vamos lá para a letra D. A participação da região centro-oeste no PIB foi a que apresentou maior crescimento. Foi a que apresentou maior crescimento? Aqui é de 8,8 para 9,8, ó. Cresceu mais do que a região Nordeste? Cresceu. A região Nordeste cresceu menos de 1%, 0,6%. Cresceu mais do que a região Norte? Cresceu. A região Norte não chegou nem a 1%. E aqui a região Sudeste diminuiu e a região Sul também diminuiu, certo? Então, ó, olha a letra D. A participação da região Centro-Oeste no PIB foi aqui, apresentou maior crescimento. E aí, gente, não tem errada. É essa aqui mesmo, ó. Não tem errada. É essa aqui mesmo. Pode marcar aí, ó. Não tem errada. Mas eu vou analisar outra aqui. Vou voltar para a letra C daqui a pouco. Letra E. A fraca participação da região Nordeste no PIB deveu-se à migração de retorno. A fraca participação, se você for analisar, a região que apresenta maior PIB é a região Sudeste. Depois a região Sul, certo? E por último, terceiro, a região Nordeste. Então não é pouco expressivo, né? E aí isso aqui faz um link com migração. Olha só, migração de retorno. Se os nordestinos estão retornando para lá, o pessoal ajuda na dinâmica econômica da região Nordeste. Então não faz sentido. Então não tem fraca participação. E também a migração de retorno não ajudou a ter essa fraca participação. Muito pelo contrário, vai ajudar a alavancar o PIB dessa região. Então, ou seja, a resposta correta é a letra D. Super letra D. Certo? Letra D aí pra gente. Vamos nessa. Alguma dúvida? Tudo claro? Tudo certinho mesmo? Pois é. Ficou claro, não foi? Perfeito. Você entendeu como a leitura de um mapa é importante? Então isso eu posso chamar de questão de interpretação de texto. Você acabou de responder a questão da organização política administrativa do Brasil. O mapa te deu a resposta? Te deu. De forma direta e indireta. Então, o que eu te falei, esse assunto, ele faz conexão, você viu, com migração, com indústria, na Zona Franca de Manaus. Você viu que ele fez uma conexão com chuvas, ou seja, com clima. Então, precisou de conhecimentos prévios. E você mostrou que você tem conhecimentos prévios. Ou seja, você está demonstrando a capacidade de passar nesse concurso aí. Perfeito? Então, vamos ver como é que vocês estavam. Vamos para mais uma questão? Vamos lá? Então, essa aí, ó. Uma questão que envolveu aqui a nossa organização política administrativa do Brasil. As 5 regiões do IBGE. Esse mapa aí, ó, ele não tem título. Tá vendo aí? Mas você já tá bem antenado. Um mapa desse aparecendo na sua prova, você tem que estar bem antenado. Então venha pra cá, venha comigo aqui, ó. Venha pro mapa. Região 1. Que região é essa daí? Norte, muito bem. Região 2, que região é essa aí? Nordeste, muito bem. 3, Centro-Oeste, muito bem. 4, Sudeste, isso. E 5, região o quê? Sul, muito bem. Então aqui, ó, região Norte aqui. Certo? Região Nordeste aqui. Região Centro-Oeste aqui.
região sudeste aqui e região sul aqui, certo? Vamos lá, vamos para o tópico 1 aqui da nossa questão. Tópico 1 aqui, vamos lá aqui, ó. Tópico 1. Tradicionalmente, essa região destaca-se pela importância da agricultura. A imigração europeia foi fundamental para que a agropecuária se expandisse e tornasse a região uma espécie de celeiro brasileiro. 2. Essa região começou a ganhar destaque recentemente. Até poucas décadas, a pecuária de corte era sua atividade predominante. Hoje são encontradas na região grandes fazendas modernas e mecanizadas que cultivam grãos como a soja e o milho principalmente. Comando da questão. Os textos 1 e 2 referem-se, respectivamente, às regiões do mapa indicado pelos números. Vamos pensar? E aí? Vamos lá. Isso aí, vamos lá. E aí? Primeiro, o número 1 aqui. Tradicionalmente, essa região destaca-se pela importância da agricultura. Não é região sudeste. Pode ser região sudeste? Pode até ser. Mas você pega depois o segundo ponto, bota bem assim, ó. A imigração europeia. Imigração europeia foi fundamental para que a agropecuária se expandisse e tornasse a região uma espécie de celeiro brasileiro. Imigração europeia, você pensa logo em quem aí? Italiano, né? Alemães, pessoas que foram para qual região do país, que ajudou na produção da agropecuária, levou as técnicas para esses locais. Foi qual região, gente? Região Sul. Muito bem, região Sul. Muito bem, região Sul. 2. Essa região começou a ganhar destaque recentemente. Muito nova, ou seja, né? Não, se não é tão nova, então não é a região Nordeste. Não é a região Norte, né? Então, essas duas já são descartadas. Então, olha só. Até poucas décadas, a pecuária de corte era a sua atividade predominante. Hoje, são encontradas na região grandes fazendas modernas e mecanizadas que cultivam grãos como soja e milho, principalmente. E aí, gente, soja e milho, região norte, a soja está chegando na região norte, está chegando. Mas grandes fazendas modernas e mecanizadas, estou falando de qual região aí, gente? Lógico que é a região centro-oeste. Sendo assim, qual é a resposta certa? A letra é. Muito bem. Show de bola. Isso aí, fantástico, fantástico. Tá vendo aí como estamos aprendendo? Isso mesmo. E aí, ó, você acaba entendendo isso daí de forma bem clara. Você percebeu que a questão ela te dá dicas. Então, essa questão envolveu o quê? Atividades econômicas e aspectos demográficos, populacionais. 2 assuntos que estão na sua prova aí, certo? Ele envolveu regionalização do Brasil com atividades econômicas, que envolveu a soja, a produção de milho, o setor primário, falou várias vezes isso daí, e também destacou a imigração europeia para cá, ou seja, destacou a ideia de demografia. Mas ficou bem nítido que você entendeu. Ou seja, você tem base, você consegue passar nesse concurso, você tem estrutura, até porque você fez uma grande escolha nesse momento aí em abraçar esse pacote e responder questões. E você está sentindo que uma questão como essa aparecer no seu concurso, você tem todas as condições de estar apto para passar nessa vaga. Tá certo? E aí, ó, vamos ver isso aqui agora. Vamos pegar mais uma questão? Vamos lá, mais uma questão? Venha para cá. Considere as seguintes características. Vamos lá, característica 1. A vegetação predominante é a floresta equatorial. Ó, aspecto natural, floresta equatorial. 2. Presença de grande número de rios extensos e volumosos. Hidrografia, ó, questão de prova, certo? Recente ocupação através da expansão da fronteira agrícola. Setor primário. 4. Envolta em polêmica devido à construção de 3 usinas hidrelétricas. Olha o comando da questão agora aí. Olha o comando. Aqui agora o comando verbal da questão. As características apresentadas referem-se à região. E aí, qual região? Como é que eu mato isso daí, ó? Floresta equatorial.
Escreva aí, vai, escreve seu material aí. Floresta Amazônica, onde perpassa a linha do Equador, em cima do clima equatorial, certo? Presença de grande número de rios extensos e volumosos, ou seja, o nosso rio Amazonas e seus afluentes são grandes e volumosos. Recente ocupação através da expansão da fronteira agrícola. E aí, ó, você coloca aqui do lado, ó, fronteira agrícola. A soja tá chegando na região norte do país. A marcha da soja, que saiu do sul do país, passou pelo centro-oeste, se consolidou lá, está chegando em áreas do norte do país, mesmo com a lixiviação do solo, mesmo com chuvas intensas. E 4, envolta em polêmica devido à construção de 3 usinas hidrelétricas, ou seja, Belo Monte, né, Tucuruí e outras coisas mais. Então, ou seja, estou falando de qual região aí, gente? Região qual, gente? Região norte. Difícil ou fácil? Facinho, hein? Facinho. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma aqui, ó. Venha para cá. E aí, olha o que nós temos aqui ainda. Muita coisa ligada à nossa organização política administrativa do Brasil. Isso aqui, bem rapidinho, vamos fazer alguns links aqui para você perceber as diferenças das regiões do Brasil. Bem rápido, vamos lá fazer o link aqui, ó. Reúne um dos mais baixos índices sociais do país, com problemas graves, com alta taxa de mortalidade infantil, desnutrição e analfabetismo. Que região é essa, gente? E aí, o que é que você acha? Vamos pular, vamos partir para a próxima. Dá para arriscar? Vamos lá. Segunda, é responsável por mais da metade do produto interno do Brasil, o PIB. E aí, que região é essa? Você sabe, mas vou continuar lendo. A descoberta de uma grande reserva petrolífera no Campo de Tupi, na Bacia de Santos, abre uma importante fronteira para a exploração de petróleo e gás natural. Aí fica fácil, né? Que região é essa daí? É a região Sudeste. Muito bem, o número 4, olha lá, o número 4 aí. Olha lá, próximo, enfrenta o desafio de aliar o crescimento econômico com a preservação ambiental. Seu setor agropecuário tem destaque no cenário brasileiro e possui grande parte do rebanho bovino do país. Ficou na dúvida, hein? Centro-Oeste ou Sul? Centro-Oeste ou Sul? Centro-Oeste ou Sul? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pensar, vamos deixar pra, vamos lá. Vamos descer. Nos últimos anos, seu crescimento tem ocorrido de forma... Nos últimos anos, seu crescimento tem ocorrido à custa de atividades responsáveis por grandes impactos ambientais, com a pecuária extensiva, ó, avanço da agricultura, com destaque para a lavoura de soja e a extração de madeira. E aí você começa a ver, ó, aqui é região sul ou centro-oeste? Gente, extração de madeira. E aí, o que é que você acha? Aqui, ó, é lá embaixo. Mata das Araucárias, é região sul. Certo? É região sul. Né? Lá embaixo, lá. Perfeito? Vamos lá. Apresenta os melhores indicadores de mortalidade infantil, educação e saúde. Sua industrialização tem destaque no setor automobilístico e metalúrgico e têxtil. O setor de serviço também é bem desenvolvido. Que região é essa daí? Sudeste. Também. É, tá vendo você aí? Região Sudeste. Perfeito. Vamos lá. E aí, o que é que eu tenho aqui pra cima? Pensou em logo o que é que essa primeira? Retorna lá e reúne os mais baixos índices sociais do país, com problemas graves, com alta taxa de mortalidade infantil, desnutrição e analfabetismo. Falando de qual região aí, gente? Região o quê? Nordeste. Muito bem. E aí a 3 aqui embaixo sobrou o quê para a região? O que aqui? Isso, Centro-Oeste. Muito bem. Show de bola. Muito bem mesmo. Tá vendo aí como é tranquilo? Tá vendo como é fácil? Tá vendo como a coisa começa a caminhar? Tá vendo que você tá no caminho correto? Por quê? Tá praticando. Tá respondendo questões. Entendeu aí? Alguma dúvida? Tudo claro? Vamos responder mais questões no próximo bloco. Valeu, gente. Abraços!